Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje aqui recebe o Everton Calado, ele que é psicólogo. Vamos falar aqui da psicologia, como ela pode observar e tratar, de certa maneira, os aspectos psicológicos e emocionais da esclerose lateral amiotrófica. Everton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ela tem sido bastante falada de uma certa maneira, porque recentemente, desde que uma campanha do balde de gelo, isso entrou na pauta, e a psicologia também não saiu, não se isentou dessa discussão. Como a psicologia pode ajudar? Bom dia, Wendel, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falar de um tema que me é muito caro, né? A esclerose lateral amiotrófica e o seu enfrentamento. Como você coloca, né? A doença hoje, que é uma doença considerada rara, ela ganha uma visibilidade, ela ganha certa notoriedade a partir da campanha do balde de gelo, né? Que foi em 2014, Sim. a partir dessa época. Mas a doença é antiga, no sentido de que as primeiras descrições foram no século XIX. E, felizmente, hoje muitas pessoas começam a tomar consciência da existência, da gravidade da doença, mas particularmente a psicologia, posso falar da psicologia brasileira, há muito vem se inserindo no trabalho de acompanhamento, de tratamento junto aos pacientes e também aos familiares e mesmo profissionais de saúde que fazem o acompanhamento desses casos clínicos da ELA. Quando a gente observa um maior detalhamento desde o século XIX, o quanto avançamos nos últimos anos? Na verdade, ainda hoje, apesar de muitas pesquisas terem sido desenvolvidas e estarem nesse momento em grandes centros do mundo, como Israel, Estados Unidos, alguma coisa também aqui no Brasil, a doença continua sendo definida como extremamente misteriosa. É uma doença que não tem a causa determinada. A gente tem alguns indícios, alguns fatores suspeitos que entram nessa relação etiológica, mas não há nada cabal sobre essa causa. E não tendo a causa, a gente não tem um tratamento no sentido De prevenção. De prevenção ou de cura, de reversão da marcha evolutiva da doença, que é uma doença progressiva, inexorável, incapacitante, que a gente não tem a causa, a gente não tem um tratamento neste sentido, porque o tratamento hoje é paliativo, é sintomático, e infelizmente ainda não há uma perspectiva, talvez uma perspectiva, mas não há nada que a gente possa chamar hoje de cura para ela. A gente percebeu que na sua tese você chama de corpo silenciado. O que acontece com o corpo e depois, obviamente, com a mente da pessoa que se descobre com ela? Bom, eu preciso fazer uma síntese do quadro para que as pessoas possam compreender. A esclerose lateral amiotrófica, que é o termo que gera essa sigla, que no Brasil fica esse significante ela, né, como se fosse uma terceira pessoa, é uma doença neurológica, neurodegenerativa, porque ela atua na degeneração dos chamados neurônios motores, os neurônios responsáveis pela nossa motricidade voluntária. Uma doença neuromuscular, neurodegenerativa, como já falei, sem cura e sem causa, que vai acometer 1 a 2 pessoas, pouco mais do que isso em alguns estudos apontados, no universo de 100 mil habitantes. Não importa que lugar, que região do mundo, que país envolvido ou não, que vai atingir um pouco mais de homens do que mulheres, pessoas em geral a partir dos 60 anos, mas que vem se manifestando também em pessoas cada vez mais jovens. O que é que acontece? Ela, para falar de maneira simplificada, até em respeito, né, aos colegas neurologistas, médicos, enfim, que têm mais competência para dizer isso, mas basicamente você vai ter a morte sequenciada, irreversível, dos neurônios, de um tipo específico de neurônios que são os responsáveis exatamente por nossos movimentos voluntários. Então os primeiros sintomas vão ser câimbras, fasciculações, fraquezas, espasmos, que vão aparecer, perda de movimento também, numa das mãos, dos braços, das pernas, e que vai avançar para uma total
praticamente total perda de todos os movimentos voluntários. No final do processo, né, o paciente ele tende a morrer em média no período de 2 a 4, 5 anos, né? A gente vai ter exceções para menos e para mais, mas aqueles pacientes que vão ter uma sobrevida mais longa vão ficar tetraplégicos, né? Vão ficar com todos os seus membros paralisados e sem a possibilidade de comandar os movimentos voluntários, exceto, e no final das contas, do globo ocular. Então, é um paciente que vai passar a ter dificuldade e somente poder respirar com um respirador ou com algum aparelho específico chamado BiBAP, vai fazer gastrostomia para se alimentar, vai para uma cadeira de rodas, vai ficar totalmente dependente. E a grande ironia, e uma ironia dramática da doença, é que o intelecto, a cognição, o pensar da pessoa, ele fica totalmente intacto. É uma prisão. Uma prisão. E aí essa expressão, a prisão no próprio corpo, dá nome à chamada síndrome do encarceramento. E aí foi o mote que eu usei para trabalhar na minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Universidade Católica de Pernambuco, orientado pela professora doutora Edilene Queiroz, que estou dando continuidade hoje no doutorado. Mas, como eu dizia, o mote que eu pego é justamente como pode um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, alguém da área realmente psi, atuar junto a um paciente que vai perder completamente a sua fala no sentido da capacidade de articular, de verbalizar, restando única e tão somente os olhos e o olhar para estabelecer uma comunicação. E como é que se trabalha isso? Justamente, a gente vai ter uma gama de possibilidades. Então a gente vai ter pacientes que hoje, né, escrevem livros, escrevem poesias, que interagem bastante em redes sociais, usando criativamente e com muita força de vontade de viver aquilo que lhes resta, né, que é essa capacidade de movimentar o globo ocular. Você vai ter o sintetizador de voz, você vai ter softwares, você vai ter tecnologias assistivas que através de um computador o sujeito consegue comandar eletronicamente, né, um mouse, a tela do computador para escrever ou mesmo emitir som. O caso mais famoso é o do Stephen Hawking, né, o grande astrofísico, certo, que também é um ponto fora da curva porque ele sofre da doença há mais de 50 anos. Aqui pertinho de nós, recentemente o Dr. Emerson Casado deu entrevista usando, ele fala com a jornalista usando esse aparelho, e no Rio Grande do Norte a gente tem pesquisas para desenvolver esse tipo de equipamento de uma forma mais barateada, mais acessível. Contudo, se você me permite, não é um equipamento de fácil acesso, como eu disse, porque é muito caro, a gente não tem ainda políticas públicas mais consolidadas voltadas a esse público, por ser uma doença rara. E aí as pessoas que não têm acesso vão ter que criar outras estratégias. A fonoaudiologia, ela trabalha muito com a chamada comunicação suplementar ou alternativa, em que o sujeito vai, através de uma tabela de símbolos, números, letras, fazer um esquema de sinais com o seu cuidador, com os profissionais de saúde, para se comunicar sinalizando. Mas também temos problema aqui porque muitas pessoas não se adaptam. Você vai ter pacientes que se recusam, por um estado de depressão, de desespero mesmo, se recusam a se comunicar com o mundo. Mas, sobretudo, psicologicamente, essa relação se torna possível pela capacidade de empatia, de interpretação, de leitura mesmo, do olhar, de uma sintonia que esse paciente acaba desenvolvendo com os cuidadores mais próximos. Imagina só, para você ter uma ideia, se você tem pessoas na sua vida que você só de olhar para elas, você consegue entender o que elas estão sentindo, o que elas estão querendo dizer, pedir, enfim. Esse fenômeno é que a gente tomou para fazer o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Como foi essa trajetória? Por que da escolha? Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar, até fazendo uma provocação para todos nós, né? Quando você vê muitas vezes gente que vai abraçar uma bandeira, uma causa de saúde, de uma doença grave, a AIDS, a fibrose cística, a questão dos transplantes, enfim, geralmente a gente se mobiliza, se sensibiliza por algo que nos afetou diretamente, né?
Então, não é o meu caso. Eu nunca tive na minha família algo nesse sentido, uma pessoa próxima, né, com ela. Mas eu acabei descobrindo, a princípio, por uma leitura de um livro, né, um livro do Mitch Albom, dos anos 90, que relatou um caso famoso nos Estados Unidos de um professor que fez um programa de TV e expôs ao mundo o seu processo de adoecimento. Surgiu o livro A Última Grande Lição, pela editora Sextenta aqui no Brasil. Anos depois, eu comecei a conviver com a família, né? Conheci amigas minhas, que a mãe era portadora da doença. Então, foi meu primeiro contato pessoal e foi muito impactante, sem dúvida muito impactante. E a partir daí, eu me sensibilizei e, na condição de pesquisador, de professor, eu resolvi dar minha contribuição. E aí eu tenho uma caminhada que vai desde o TCC da graduação, a dissertação do mestrado, corpo silenciado, e agora finalizando minha tese de doutorado. O que está trabalhando no doutorado? Então, no doutorado é o avanço da pesquisa do mestrado, onde justamente eu estou questionando os profissionais da psicologia e da psicanálise freudiana especificamente, que é a psicanálise chamada cura pela fala, como eles fazem para desenvolver esse trabalho. Porque, na verdade, a gente tem no Brasil vários profissionais, vários centros de psicólogos mesmos, que junto à equipe multiprofissional que trabalha com pacientes e familiares de ela, desenvolvem estratégias criativas para poder manter esse contato terapêutico, para que o sujeito possa expressar seus conteúdos, elaborar. Então a gente vai ter gente que usa relaxamento, que usa mandalas terapêuticas, que usa tecnologia assistiva, que usa o cuidador, um familiar, como uma espécie de intérprete nessa interação de olhar. Enfim, então a nossa curiosidade é realmente como se dá a possibilidade de um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista tratar essas pessoas. Somente realmente é curioso porque na psicanálise é a cura pela fala mesmo, a pessoa precisa se expressar. A linguagem, como é que ela se encaixa nesse processo? Essa é a questão chave. O sujeito ele perde a fala, e aí a gente não vai chamar isso de afasia, porque ele não tem uma lesão cerebral nos circuitos responsáveis pela linguagem. Ele tem um problema, na verdade, de articulação da fala. O que é que acontece? Todo o rosto, a face, né, essa parte que a gente vai ter a possibilidade de articular para emitir a voz, a fala, vai ser paralisado, né? A gente vai perder a força de movimentar. E, sobretudo, em alguns casos, os primeiros sintomas, em outros é o que acontece por último, o sujeito ele perde o movimento da língua e da mandíbula, né? Então, é alguém que vai ter muita dificuldade crescente, progressiva, de respirar, de deglutir e, portanto, também de falar. O sujeito perde a fala, mas ele não perde a linguagem. A linguagem é um processo psicológico, interior, subjetivo, né, internalizado. E a fala, na verdade, digamos, o canal clássico ou tradicional que a gente usa para se expressar. O sujeito também, claro, ele vai perder os movimentos de gesticular, de escrever, de teclar, isso progressivamente, né? Mas o que ele não perde é a consciência, é a cognição, é o intelecto e, portanto, a linguagem. Então, como acessar essa linguagem que está ali presa? É uma pergunta que a gente vai levar para o próximo bloco. Eu estou aqui com o Everton Calado. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Everton Calado, psicólogo. Estamos aqui falando da esclerose lateral amiotrófica. E a gente saiu no último bloco
falando desse cuidado, mas ao mesmo tempo eu queria saber como é que a psicologia acompanha o diagnóstico, porque não é rápido, né, doutor? De forma alguma. Justamente, o psicólogo vai sempre atuar junto com esse paciente, e não só voltado para o paciente, mas para a família como um todo, porque é considerada doença familiar pelo impacto, pela repercussão, até pessoas próximas, amigos, e quem cuida dessas pessoas acabam muito envolvidas, impactadas pelo sofrimento ali presente. Então o psicólogo, além de ter essa abrangência dos atores sociais com que ele vai lidar, né, ele necessariamente vai estar inserido numa equipe multidisciplinar, numa equipe multiprofissional. E isso se dá, na maioria das vezes, através do dispositivo chamado home care, né, que é a hospitalização em casa. Então, o sujeito vai vivenciar o processo da doença em casa, sendo acompanhado por diversos profissionais, fisioterapeuta, nutricionista, médicos, sobretudo o neurologista, né? A terapia ocupacional também, a assistência social fazendo a costura das questões dos direitos dessas pessoas, que infelizmente ainda são tanto quanto marginalizadas. E eu costumo dizer o seguinte: não existe doença rara, a doença só é rara para quem não a tem. A doença só é rara até ela bater na sua porta, né? E aí o psicólogo vai fazer parte dessa equipe, cada um trabalhando a sua especificidade, mas ao mesmo tempo dialogando de uma maneira integrada. Essa questão do diagnóstico é o primeiro drama que o paciente vai enfrentar. Por quê? É um diagnóstico complexo, difícil e demorado. A Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a ABRELA, ela fala muito das estatísticas das médicas, que vão dizer o seguinte: em geral, esse paciente, até chegar ao veredito, né, a sentença de que ele sofre dessa doença, ele demora 1 ano. Ele vai passar por uma peregrinação de médicos, vai fazer uma peregrinação a médicos, média de 4 a 5. Né? Vai no ortopedista, vai no reumatologista, passa no clínico, exames, né, até chegar realmente a algo mais conclusivo. Isso daí a gente tem um caso mais recente, a gente falou de 2 casos, do Stephen Hawking e também do Emerson Casados, que já acompanhamos há alguns anos. Recentemente nós tivemos um jornalista diagnosticado, quer dizer, na verdade 2, né? Uhum. Um pouco mais de 1 ano, no máximo 2, a gente teve o Carlos Miranda, radialista, infelizmente faleceu. E recentemente nós tivemos o diagnóstico do Freitas, não é isso? Marcelino Freitas. Como é que se dá? Existe diferença entre eles? Como é que se dá esse diagnóstico nesse sentido? O que enfraquece primeiro? Isso daí é possível identificar? Veja só, a gente usa o termo esclerose lateral amiotrófica e generaliza ele para os quadros de algumas doenças muito próximas, muito relacionadas, que na verdade elas fazem parte, vamos dizer assim, de um pacote que são as doenças do neurônio motor, DNM. Dentro do DNM, a gente vai ter esclerose lateral amiotrófica, esclerose lateral primária, paralisia bulbar progressiva e outras. Tem a síndrome do Martello-Joseph também, tem a ataxia, tem uma série de... mas essas já diferem um também, pouco, não, né? só em termos de neurodegenerativas, não é isso? Isso. Mas a ELA é o termo que vai ser usado para essas doenças todas, né? As doenças do neurônio motor. E a depender desse subtipo é que vai se dar o direcionamento dessa evolução. Em relação ao Marcelino Freitas, é meu amigo pessoal, trabalhei com ele há alguns anos, e para mim é sempre bem desafiante, mas a maneira que eu encontrei de ajudar, né? Falo também em nome da família, né? Sensibilizando a sociedade, e eu pego carona, vamos dizer assim, no coração socialista do meu amigo Marcelino, porque o Marcelino Freitas, filho do saudoso Freitas Neto, né? O doutor Emerson Casado, uma figura conhecida, reverenciada, são pessoas, o próprio Carlos Miranda, jornalista, né? Estava
no auge da sua carreira, eu mesmo o ouvia muito, são pessoas que, por uma rede de contatos, de postarem na mídia, o médico, enfim, tem visibilidade, tem espaço para chamar a atenção da sociedade para esse problema. A gente vai ter em Alagoas em torno de 60 pacientes com esse diagnóstico. Gente que já no interior, que está nos rincões, que não tem acesso à informação, a consultas, aos direitos, a médicos e hospitais, como é, na verdade, justamente direito dessas pessoas. Então, essa variação da evolução da doença, do ritmo, tem um pouco a ver com os subtipos, né? Mas também está dentro dessa questão do quão misteriosa é a ela, né? Porque algumas pessoas vão viver bem mais, outras bem menos, mas sem dúvida, uma coisa que a gente intui é que a maneira como o sujeito enfrenta, lida com a doença, desde o diagnóstico, e a maneira como ele vai ser ajudado, acompanhado pela família, pela equipe médica, vai fazer, no final das contas, diferença nessa travessia, nesse enfrentamento. Mas tem sinais, dependendo de um exemplo, dependendo do tipo, começa por fraqueza no braço, na voz, tem alguma coisa assim nesse sentido? Olha, a diferenciação geral vai dizer o seguinte: o tipo bulbar, que atinge primeiramente essa estrutura chamada bulbo, é relacionada ao aparecimento de sinais e sintomas na área facial, sobretudo a questão da voz, e que geralmente são as que vão dar ao paciente um processo mais rápido, né? Uma coisa que é pouco falada, mas é interessante, a gente tem dois tipos de ELA. A ELA esporádica e a ELA familiar. A ELA familiar é quando membros de uma mesma família vão desenvolver o diagnóstico. Isso acontece em 5 a 10% dos casos em todo o mundo. São mais raros, portanto. Mas é uma coisa também que ainda intriga qual o mecanismo genético hereditário que faz com que parte desses pacientes vão vivenciar essa doença assim, com tantos diagnósticos na mesma família. Recentemente aqui, a família do Fé Eduardo, né, foi também alguém que eu tive a alegria de conhecer, até hoje convivo, troco ideias com a esposa dele, Dona Del, foi um desses casos. Ele também esteve na imprensa, né, houve campanhas. No caso dele foram, salvo engano, 6 irmãos. 6 irmãos, uma coisa que realmente é impressionante. E você, pesquisando na literatura, vai encontrar outras situações como essa. Então, realmente é uma doença muito mais misteriosa do que a gente consegue conceber. Existe um luto de si mesmo? Veja só, isso é interessante você perguntar, porque o meu primeiro trabalho, a minha primeira inquietação, ainda na graduação, no meu TCC, eu tinha essa visão muito fatalista, né? E meu trabalho foi em torno da chamada tanatologia, estudos sobre a morte, que passa pela questão da elaboração do luto, e você tem uma referência mundial na psicologia, na psiquiatria e na saúde mental como um todo, de uma autora chamada Elizabeth Kubler-Ross, que aqui no Brasil tem desdobramento, sobretudo lá na USP, que ela vai falar sobre as fases de elaboração, de aceitação de um processo de luto, seja de alguém, seja de si próprio. Na verdade, isso depois eu mesmo abandonei essa perspectiva, porque a sobrevida pode ser vida, uma vida limitada, uma vida adaptada, mas que o sujeito pode ter pela frente 2, 3, 5, 10, 20 anos, e enquanto a vida existe a possibilidade de a gente ter a esperança, né, e lutar e poder dar a melhor dignidade e qualidade de vida para esses pacientes. Agora, necessariamente, como o diagnóstico, aliás, o prognóstico, ele tem no horizonte realmente que o sujeito não sobreviverá, é uma questão também que precisa ser trabalhada, elaborada, e eu volto àquele ponto, né?
Você tem pacientes que escrevem livros, que fazem poema. Tem agora, recentemente, foi lançado um documentário chamado A Luta de Steve, que não é um filme, é um documentário, onde um pai, né, um pai de família, ele descobre que está com o diagnóstico da Ela, nos Estados Unidos, se não me engano, com a esposa grávida do seu primeiro filho. E aí o que é que ele resolve? Fazer um documentário, fazer todo o possível de registros, de gravar os momentos, de fazer falas, de deixar mensagens, para quando o filho dele chegasse a uma idade que não pudesse mais realmente contar com a presença dele, ele tivesse todo esse arsenal de imagens, de falas, de vídeos desse pai chamado Steve. No Brasil a tradução está como A Luta de Steve, salvo engano não passou aqui no circuito de Maceió, mas é um filme que vale a pena ver e que retrata essa ideia de que a gente não precisa entregar e se entregar ao fatalismo da doença, mas sobretudo subverter em nome da vida esse tão difícil enfrentamento. Você falou das fases do luto, eu sou um leigo, obviamente, mas eu lembro que você tem o que? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Ainda está assim? Ainda existe Veja, de forma genérica? Essa foi a obra clássica, né, da Elizabeth Kubler-Ross, e de alguma forma ainda é o referencial que se coloca nos estudos sobre a morte e elaboração do luto. Porém, né, pesquisas e pessoas que trabalham com a tanatologia já falam que essa ordem não é necessária. Regra, né? Não é regra. Nada, porque a psicologia não é uma ciência exata, a gente não pode perder isso de vista. Até porque as pessoas, os sujeitos, são muito singulares, né? E aí entra várias questões morais, filosóficas, por exemplo, religiosas. quando se tem um diagnóstico de ela sobre si, é normal que se tenha negação a princípio? Veja só, eu queria fazer um paralelo, e eu vou usar a imagem novamente de um filme, O Olho de Lorenzo, que foi um filme dos anos 90, que era uma doença, uma história real inclusive, uma doença bem mais rara, adrenoleucodistrofia, um nome mais ou menos assim. E aí, no filme, retrata o seguinte: quando a criança, o Lorenzo, acho que tem 4, 5 anos, começa a apresentar vários sintomas assim, de distrofia, de paralisia, enfim, os pais entram em desespero e começam essa peregrinação em busca do diagnóstico, de exames médicos, enfim. E aí tem uma cena muito forte em que ele está na biblioteca, numa biblioteca assim, de universidade, com livros médicos, e ele começa a folhear, e encontra a descrição da doença, e aí ele entra em desespero, começa a chorar, e o diretor ele faz a cena de uma maneira bem criativa, passando esse sentimento de desespero. Isso nos anos 90. O que é que acontece hoje, Wendel? A era da tecnologia. Qualquer diagnóstico que você receba, né, seja menos mais grave, a palma da sua mão, você abre o celular, você vai ver vídeo, você vai ver documentário, você vai ter toda a informação do processo que você vai vivenciar. Sem dúvida, isso é muito desesperador, isso é muito impactante, por isso que desde o primeiro momento, ou antes desse momento diagnóstico, esse sujeito precisa estar muito bem apoiado pela família, pelos amigos, pela sociedade, para que ele não se deixe abater desde esse primeiro momento. Tá bom, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Everton Calado e a gente está aqui falando sobre como a psicologia pode ver, analisar, colaborar com a parte da ela. A gente vê que tem a questão dos cuidados paliativos. Que cuidados
paliativos são esses? Geralmente, como eu já havia me referido, o tratamento em relação a ela é sintomático. Então, cada profissional vai atuar dentro da sua área, não necessariamente para retardar ou, digamos, estancar e muito menos reverter a evolução dos sintomas, né? Certo. Mas, de alguma forma, fazer com que essa adaptação, a progressiva perda dos movimentos, sobretudo, seja o menos traumática possível. Então, a fisioterapia vai entrar com exercícios, com técnicas para a respiração, né, de modo que a fisioterapia respiratória, né, que vai também auxiliar no uso, junto com o médico, do BiBAP, desse aparelho, do respirador, do ambu, enfim. Além de, claro, paulatinamente, dentro da possibilidade, fazer algum exercício, né, leve com esse paciente, porque ele, por não ter o movimento, ele vai tendo também uma certa perda de massa, em alguns casos mais, outros menos. A própria atrofia também está relacionada com essa perda de movimentos. A fono, como eu já falei, ela trabalha não somente, mas sobretudo com essa questão da fala, da comunicação, a parte medicamentosa com o médico. E aí, claro, é muito comum que o paciente desenvolva sentimentos e aspectos de depressão, de ansiedade, além, claro, de todo... Mas como todos os evitar a remédios, depressão, né, no caso desse? Veja, Wendel, como eu te falei, a gente vai ter pessoas que vão enfrentar ela juntamente com um quadro depressivo, mas essas, eu acredito, nem são a maioria, né? E isso não é uma regra necessária, né? A maneira como o sujeito vai integrar, vai absorver e vai elaborar a sua condição de vida, o seu problema grave de saúde, varia muito de sujeito para sujeito, porque as pessoas são singulares. A questão da religiosidade, para quem tem fé, quem se apega realmente a Deus ou uma crença, também a gente vai entender que faz muita diferença. O apoio familiar. Então, eu convido o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo, vendo esse programa, que não se contentem com esses minutos que estamos falando sobre ela, mas que possa tirar um tempinho, usar a internet a seu favor, né? Pesquisa, né, no YouTube, na rede, nas associações, a gente vai ter muitas associações, organizações, tem muitos pacientes que têm uma página no Facebook, conhecer um pouco dessas histórias. Eu tenho a honra, a alegria de conhecer muitas, algumas pessoalmente, outras também virtualmente, para a gente extrair realmente uma lição de vida que essas pessoas acabam nos dando. Porque a gente, quando ouve a descrição desses sintomas, desse quadro, dessa perspectiva de morte, a gente vai pensar em pessoas que vão estar ali totalmente derrotadas. E como a gente se surpreende quando conhece histórias de enfrentamento do paciente, da família, que tocam a gente, né? O próprio Dr. Emerson, né, tenho todo respeito, é um guerreiro, um militante pela causa das pesquisas em favor da cura na ELA. Você sabe que o Brasil é um país que tem sido negligente com a pesquisa. A própria família do Marcelino, hoje já falei com a irmã dele, a família está cheia de esperança, está com garra, está muito grata, muito agradecida, porque essa corrente mesmo de solidariedade acaba fortalecendo o espírito desse paciente, desse sujeito. Então a gente não pode pensar a depressão ou também um caso, por exemplo, de suicídio ou a tão polêmica eutanásia. Isso praticamente a gente não vê ou vê muito pouco. O que tem muito mais são histórias de lição, de superação, de enfrentamento de vida, que eu faço esse convite e essa provocação, esse desafio, porque são histórias que transformam primeiramente a gente, né? Deixa eu te contar só um detalhezinho, uma imagem que foi uma das que me marcou ao longo desses anos, leituras, pesquisas, encontros, enfim. Se agora, aqui ao vivo, na entrevista com você, uma formiga sobe
no meu braço, na minha blusa, eu automaticamente vou tirar, né, para não me morder, enfim. E aí o paciente dela, ele vai chegar a um estado tal que, se não tiver uma pessoa ao lado dele, ele está impotente diante de um inseto, de uma formiga que suba no corpo dele. Para você ter ideia de que estado é esse, né, que a pessoa chega, e mesmo assim você vai ter pessoas que nesse estado vão encontrar sentido e significado para sua vida, para continuar vivendo até quando puderem, da melhor maneira que puderem. Então a gente deixa de lado esse fatalismo para ter dessas pessoas realmente lições de vida e refletir sobre a nossa existência. A gente que é genericamente saudável e não se percebe que até quando eu mexo minhas mãos, isso é um milagre da vida, da existência, para quem crê, e eu sou um deles, de Deus. Quando você recomendou e incentivou que as pessoas pesquisem para além dessa entrevista, que leiam, que vejam filmes, e citou A Luta de Steve, que é um documentário, citou também O Óleo de Lorenzo, especificamente para isso, mas exemplo, que outros filmes? E eu até ultrapassaria ela, queria saber se você chegou a ver O Escafandro e a Borboleta também. É citado na minha dissertação do mestrado. E que outros filmes? Veja só, eu tenho alguns alunos que me acompanham, né? A gente está fazendo algumas ações voluntárias, inclusive com a dona Del, a esposa do Eduardo, que faleceu, alguns alunos da psicologia, da UFAL, já fiz pesquisa, já fiz extensão. E aí quando os alunos ouvem falar, né, no trabalho acadêmico, a psicologia na verdade não é tão próxima de discutir doenças neurológicas, é um universo que não é tão comum. E eu tenho levado isso para a sala de aula, para onde eu passei, eventos, falas, enfim, entrevistas. E aí quando alguém desperta, fica curioso, professor, eu quero conhecer mais, quero estudar, eu sempre faço assim uma espécie de tratamento de choque. Veja esse filme, ou leia tal artigo, leia tal texto, visite os sites da associação, faz esse contato virtual. Então eu queria aproveitar essa ocasião e dar algumas sugestões. O site da Abrela, da Associação Brasileira, você botar Abrela ela no Google, acha fácil, ela é muito rico, tem muito material, tudo sobre ela, também bastante didático. Tem o Instituto Paulo Gontijo, que foi um empresário assim, que tinha muito dinheiro, um engenheiro, que quando ele faleceu deixou toda a herança, a fortuna dele, administrada pela própria família, para fazer um instituto voltado à pesquisa, é o IPG, ipg.org.br, você encontra esses 3 sites. A associação Procura da Ela, que é de um amigo meu de São Paulo, Jorge Abdala, que também tem um trabalho de solidariedade que envolve pessoas do Brasil todo. Filmes, o mais pop, acho que todo mundo inclusive já viu, muita gente já viu, A Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking, que como eu disse é um ponto fora da curva, mas outros menos famosos, Um Momento Pode Mudar Tudo, passou agora inclusive recentemente na TV aberta, conta a história de uma mulher que é abandonada e traída pelo marido por ocasião dele não saber lidar com a doença, e uma amiga acaba sendo a cuidadora dela. Um Momento Pode Mudar Tudo. A Luta de Steve. A Última Grande Lição se tornou um filme que não tem versão brasileira, mas na internet você consegue com o título original Tuesday with Morris, Terças com Morris, que foi o nome do professor. E também o Escafandro e a Borboleta acaba sendo muito didático. Mas é bem pesado, né? O Escafandro e a Borboleta ali é um caso de AVC. É uma história real. O Dominique Bouy, que é o personagem. Personagem não, né? Que é o sujeito que vivenciou toda essa situação. Ele escreve um livro exatamente com o piscar dos olhos, ditando para uma cuidadora, salvo engano, a fono. Ali é um caso de AVC. Né, que no final das contas ele fica movendo somente um dos olhos. Mas é um caso de AVC que vai levar ao mesmo quadro que a ela leva, que é a chamada Síndrome do Encarceramento, a Lockheed Syndrome, o prisioneiro no próprio corpo. Então, temos esses filmes,
E aí uma segunda etapa para quem vai, né, avançando é o uso bom da internet. Você tem no YouTube muitos depoimentos, muitos documentários, muitas matérias que mostram pacientes. Inclusive, eu parabenizo o programa pela iniciativa de trazer esse tema para sensibilizar. Feito isso, passada essa fase de reconhecimento de campo, vamos dizer assim, como eu disse, existem cerca de 60 pessoas no estado sofrendo dessa doença. Então, as pessoas podem fazer algum trabalho voluntário, fazer visita, ajudar de alguma forma, financeiramente, o empresário, quem puder. E aí, para fechar esse ponto, dois locos que a gente vai ter para chegar a essas pessoas é o HU, né, o Hospital Universitário, e é um CISAL. Ambos recebem, acompanham, tratam muitos pacientes de ELA. Quem quiser entrar em contato comigo também para fazer algum trabalho, eu tenho acesso a algumas famílias e também posso ajudar a ajudar. Como é que a pessoa pode colaborar nesse projeto? Bom, veja, ainda falando sobre qualquer uma das associações, elas cadastram pessoas, elas recebem doações, mas também disponibilizam muito material de estudo, é um caminho, né? Inclusive o Dr. Emerson fundou uma associação aqui, tem um site, está tendo agora uma campanha com um videoclipe que foi feito da música em homenagem a ele, com renda revertida para a campanha dele. E como eu falei, na universidade, os alunos podem montar projetos de extensão, projetos de pesquisa, e como eu tenho esse contato, também me disponibilizo a dar esses nortes. Eu posso dar o meu e-mail, né? Então, evertonfcalado, @gmail.com. Eu olho toda hora meu e-mail e pode me ajudar, pode ajudar um grupo, acho que eu tenho de 4 ou 5 alunos, que a gente está fazendo uma rotina de visitas, de escuta, de levar um pouco de conforto, de esperança e informação a essas pessoas que, diferentemente e infelizmente do nosso amigo Marcelino, do Dr. Emerson, de pessoas mais conhecidas na sociedade, não tem tanto acesso. São 60 pessoas de Maceió? No estado. Em termos então do estado. Tem por todos os lugares, então. Isso. A doença, ela é bem democrática, né? Eu venho de um lugar chamado Colônia Leopoldina, cidade que eu amo muito. Vivi lá até meus 20 anos de idade. E só depois, só quando eu comecei a estudar sobre ela, isso já fazendo faculdade de psicologia, que eu entendi que lá eu convivi com uma pessoa que era paciente. Eu ainda criança, tinha um colega conhecido que trabalhava numa padaria, né? No interior todo mundo se conhece. E ele começa a definhar, começa a perder movimento, vai para a cadeira de roda, o processo avança e ele falece. Eu não fazia ideia do que era. E muito depois eu descobri que era a esclerose lateral amiotrófica. Eu entrevistei a esposa dele na minha pesquisa do mestrado, e só para você ter uma imagem também, perguntei a ela como foi que esse diagnóstico, os sintomas começaram a aparecer. E ela me disse, eles estavam na mesa comendo, ele foi pegar o garfo, e quando ele pegou o garfo, e o cérebro ordena para o seu braço pegar o garfo, encher de comida e levar à sua boca, o braço não se mexeu. Ele levanta e começa a chorar, porque ele ali entende que está acontecendo algo de muito errado com o corpo dele. A gente vai para o nosso último intervalo, estou aqui com o Everton Calado, psicólogo, e a gente volta já. Esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Everton Calado, psicólogo, e a gente está falando aqui da psicologia, principalmente nos casos de ela. A gente falou do caso do Marcelino e geralmente amigos, família, sociedade de uma certa maneira se engaja. Quanto é importante esse engajamento? E no caso, eu sei que a família conversou contigo, que formas são feitas para ajudar no tratamento? Pois bem, como eu falava no começo, sobre essa importância da gente se sensibilizar pelo outro, independente do que a gente possa se sentir diretamente afetado. Eu não gosto muito desse argumento, olha, vamos ajudar quem sofre desse ou de outro problema, porque poderia acontecer com você, pode acontecer com qualquer um, né? E mais do que isso, é porque está acontecendo justamente com o outro, está acontecendo com alguém. Quanto mais próximo, mais a gente se sensibiliza. Tem uma alegria, né? um orgulho, uma responsabilidade. Está falando também em nome da família, que, como eu falei também, nesse momento já está muito grata por toda a solidariedade que está recebendo em termos de ajuda. Então, eu destaco, de modo especial, o Sindicato dos Jornalistas, que tanto lutou para dar algum conforto ao Carlos Miranda e à sua família, né, durante o seu processo de doença, e que novamente agora a classe se articulando para fazer campanha, para fazer eventos de arrecadar. Claro, a campanha, a doença, ela também é uma doença muito cara. Então, até a gente conseguir ter o auxílio, que é difícil, que é parco das políticas públicas, do Estado de uma maneira geral, que é limitado, que é burocrático, enfim, a família vai ter muitos custos, né? Seja por ocasião de precisar fazer viagens, de adquirir equipamentos, desde uma cadeira de rodas, aos aparelhos que vão ser usados, enfim. Então, a questão financeira, ela é fundamental, né? Então, a gente vai ter aí, no caso do Marcelino, algumas campanhas, se você vai falar depois, se eu já poderia pontuar. Pode falar, sim, por favor. Bom, então, aproveitando o espaço, né, sobre essa questão financeira, a gente tem, a família lançou, né, uma campanha de uma rifa, está sendo sorteado um celular Samsung, um celular bom, né? E a rifa custa R$10, né? Então muita gente já pegou o talãozinho de rifa para vender, então as pessoas podem comprar ou fazer diretamente uma doação na conta da irmã do Marcelino, né? Certo. A conta, se me permite, Everton, é a conta da agência do Banco do Brasil, não é isso? Isso. Do Banco do Brasil. A agência é a 0007, dígito 8. Agência Banco do Brasil, 007, dígito 8, conta número 12359, dígito 5. 12359, dígito 5, está no nome da irmã do Marcelino, que é a Glória Adélia Freitas. Então, além do Sindicato de Jornalistas, né, a gente vai ter o Marcelino como um grande amigo da psicologia. O Marcelino trabalhou mais de 10 anos, não sei precisar, no Conselho Regional de Psicologia. Enquanto eu fiz parte da gestão, convivi diariamente com ele. A psicologia está organizando agora para fevereiro, logo teremos data, detalhes, um grande evento com profissionais, com temas importantíssimos, um evento pago onde toda a verba arrecadada vai ser voltada, vai ser doada para a família do Marcelino e para ele, para ajudar com o tratamento. Tem algumas ações também sendo pensadas pelo Sindicato dos Jornalistas, né? Como a reedição de um bazar solidário, né, que o Odilon Rios e outros amigos fizeram em prol do Carlos Miranda, uma feira de livros e também um futebol solidário. Então, os detalhes, as datas estão sendo pensadas, logo a gente vai ter uma divulgação maciça para que a gente possa, ao mesmo tempo, comprar um livro, se divertir, aprender com as palestras, com aquilo que for promovido, e não deixa de ser uma maneira direta, prática, de ajudar com as despesas do nosso amigo Marcelino Freitas. A gente falando também de alguns assuntos, o que é que existe no Brasil hoje em termos de pesquisa? O que gera expectativa para
encontrar uma melhor qualidade de vida? O que nesse momento está acontecendo, eu diria, em nível de ciência, há uma esperança, né, por dois vieses. Primeiro, ainda que foi tão discutido alguns anos atrás, a possibilidade do uso de células-tronco como uma forma terapêutica de regenerar, de substituir essas células, esses neurônios que vão morrendo. Então já tem alguma coisa experimentalmente sendo realizada, mas infelizmente, mas ao mesmo tempo por uma prudência ética, enfim, a ciência ela caminha a passos lentos, sobretudo diante de uma doença tão complexa. Mas isso é uma janela de esperança que a ciência hoje apresenta. A gente vai ter alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo. E um outro viés é que nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem recentemente notícias de que os pesquisadores começam a desvendar os mecanismos fisiopatológicos da ELA, no sentido de que o que causa, né, quais são os elementos que estão na base dessa morte neuronal sequenciada, irreversível, enfim. Porque a lógica é aquela, né? Quando a etiologia for devidamente esclarecida, a gente vai abrir a porta para chegarmos ao tratamento e já podemos sonhar com a cura. A etiologia, você vai ter vários fatores que parecem já ter a ver com fatores genéticos, algo da ordem do metabolismo. Há quem relacione diretamente, você que é um amante do futebol, há quem chama ela de a doença do esporte, porque ela comete também pessoas que fazem atividade física excessivamente. Aqui no Brasil a gente teve um jogador do Fluminense, há 2, 3 anos que faleceu, famoso nos 80, me escapa agora o nome dele. Na Itália são vários casos de jogadores de futebol. E nos Estados Unidos a doença é chamada Lou Gehrig, porque foi um jogador de beisebol, que era uma espécie de Pelé da época, dos anos 30, anos 40, que desenvolveu e tornou a doença famosa lá, é a chamada doença do Lou Gehrig. Enfim, então, é a pesquisa da etiologia que vai nos abrir a porta para chegarmos ao tratamento e chegarmos à cura da ELA. Como cuidar da família? Então, tem uma dissertação de mestrado, uma pesquisa da Cláudia Borges, né, que eu li e uso como bibliografia, que ela usa uma expressão muito feliz no título do seu trabalho, que é paciente oculto. O paciente oculto é o cuidador, é o familiar. É o pai, é a mãe, são os adoecem filhos. juntos, Adoecem no sentido juntos psicológico. Nesse sentido, porque é uma doença, a bem da verdade, cruel, terrível, né, dura, que, além de tudo, vai absorver praticamente todo o tempo, né? O paciente dela chegará um momento que ele vai precisar de estar sendo monitorado, auxiliado 24 horas por dia. Então, alguém dessa família, se a família não vai ter condições de pagar ou de ter uma equipe de home care, enfermeiro, cuidador 24 horas, o que geralmente acontece é que uma ou duas pessoas da família vai praticamente renunciar toda a sua vida social, de trabalho, etc., para viver em função, para viver realmente essa doação de cuidado ao paciente. Claro, fora a dor de ver o seu ente querido passar por esse processo de perdas sucessivas, porque o luto não é só a morte, né? O luto tem o livro do Mitch Albom que eu citei, e ele vai narrando. Nesse dia eu percebi que eu não poderia mais andar sozinho. Nesse dia eu percebi que eu não poderia mais tomar banho sozinho. Uma coisa que a psicologia lida muito é quando a pessoa, que até então, e a maioria, inclusive, dos pacientes dela, tinha uma vida bastante ativa, né? Pessoas, inclusive, mais jovens, e se veem tendo de usar uma cadeira de rodas. E aí todas as outras perdas. Então, é um sofrimento paulatino, progressivo, constante, além dessa perspectiva da perda, que vão repercutir em muito sofrimento psíquico para a família. É possível planejar após um diagnóstico de ELA?
planejar a vida de alguma maneira? Veja, há a necessidade, como eu falei, imediata de uma readaptação àquela nova condição de vida, né? Então, essa mobilização de se providenciarem aparelhos profissionais, uma equipe e tudo aquilo que vai auxiliar para que essa pessoa tenha uma vida, uma sobrevida com dignidade e qualidade, é o que entra no rol desse planejamento. Sobretudo, é preciso que a família ela tome posse de informações realmente confiáveis, que ela procure bons profissionais, uma boa assistência, mas ao mesmo tempo, como o impacto diagnóstico ele é devastador, né? Então a gente precisa de toda essa mobilização, sem, no entanto, esse fatalismo do que o paciente vai morrer amanhã, né? A verdade, aí eu lembro do Stephen Hawking. O Stephen Hawking escreve nos seus livros que ele foi diagnosticado com 21 anos de idade e ele estava escrevendo, acho que era a primeira obra dele, O Universo na Casca de Nós, salvo engano, e um dos médicos disse: não perca seu tempo escrevendo esse livro, você não vai terminá-lo. O Stephen Hawking conclui o livro, é uma obra, é um clássico, escreveu tantos outros, é considerado o segundo Einstein, e o Stephen Hawking brinca, eu já enterrei 5, 6 médicos que disseram que eu ia morrer, né? Claro, como eu disse, é uma exceção, mas não deixa de ser uma inspiração de que é uma música, me permite citar, dos Engenheiros de Havaí, que ele diz o seguinte, Humberto, né? Estamos vivos. Isso é tudo. Entende? Isso é muito bem. Queria agradecer, doutor Everton, mas queria deixar para você um espaço de consideração, de considerações finais, para mandar um recado que ainda não foi dado e reforçar também a campanha do Marcelino. Bom, eu reitero que a doença só é rara até ela bater na porta da gente. Então, seja a esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, outras doenças, outras modalidades de sofrimento, né, terríveis que existem, que mesmo quem não tem esse dissabor de vivenciar algo disso em si, na sua família, se sensibilize, abrace uma causa, que ajude alguma associação, que ajude financeiramente, que ajude com o voluntariado. No meu caso, eu como professor, como psicólogo, pesquisador, coloquei isso dentro da minha atuação, porque são pessoas e são famílias que realmente necessitam muito dessa nossa solidariedade, né? E especificamente sobre o caso do Marcelino, ao longo desses 10, 12 anos, lendo, pesquisando, tendo contato com famílias e pacientes, pessoal e virtualmente, para mim está sendo bastante difícil mesmo, né? Porque eu não imaginava, não esperava alguém tão próximo, alguém com quem eu ria, brincava muito o tempo todo lá no dia a dia do trabalho no CRP, ver hoje ele nessa condição. E aí, eu da minha parte, tô ajudando, divulgando, falando com as pessoas e reitero que as pessoas comprem a rifa, participem dos eventos, façam doações, mesmo que a doação seja uma visita, seja o voluntariado, seja compartilhar nas redes sociais, para que essa família e esse meu amigo, mas repito, com esse coração socialista do Marcelino, pensando em todos os pacientes de ela ou de outras doenças raras, difíceis, graves e fatais que sofrem, que a gente que tem mais sorte possa dispor do nosso tempo, do nosso carinho, de nossa saúde para ajudar essas pessoas. Obrigado, doutor Everton. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.